Aí você deve estar se perguntando assim: "Gustavo, então como é que eu posso ser criativo? Diz, Gustavo, como é que eu posso ser criativo? Você está falando um tempão e não diz como é que eu posso ser criativo". Existe 2 maneiras, existem várias outras, mas eu vou dar 2 maneiras para você, tá. Uma é olhar outros artistas. No nosso caso de artista de fotomontagem, uma coisa que eu sempre falo com os alunos, que eu falo com o pessoal que me pergunta, é o seguinte: um artista de fotomontagem, ele tem que ver filmes, cinema, ver revista em quadrinhos. A gente tem um monte de site de quadrinhos aí na internet, gratuito. Você tem um monte de filme gratuito também, né, na internet. Você tem filmes, você tem séries, você tem novelas. E todos eles têm uma coisa em comum, que são cenas, né? No caso da televisão ali, vamos botar ali aquele retângulo ali da televisão, onde você vê uma imagem. Você tem no próprio YouTube, né? Você tem ali os retângulos com filmes que você vê. Cinema, teatro. Então, tudo acontece ali num ambiente fechado. Séries. Se você começar a ver esse tipo de conteúdo que eu estou falando para você e começar a ver, falar, nossa, o cara colocou um cara atrás, um outro na frente, o de trás está desfocado. Você começar a ver só falar, fala, nossa, o cara colocou um cara atrás desfocado. Por que será que ele fez isso? Você começa a se questionar. Olha, ele está desfocado. Então quer dizer que a atenção não está nele, a atenção está na outra pessoa que está na frente. Quer dizer, olha o conceito que a gente acabou de tirar. E é um conceito que é profundo, porque existe um artista que, de modo geral, ele está dentro do cinema, teatro, em tudo que você vê na tela, que é o diretor de fotografia. No começo do cinema, eu acredito que não existia o diretor de fotografia. Isso eu estou dizendo, tá? Eu nem tenho certeza sobre isso, tá? Mas eu sei que hoje em dia, no mundo do cinema, tudo que a gente vê na telinha, cada área ali tem um profissional. Então você tem um cara que é o roteirista, você tem o cara que criou o conceito da ideia e passa isso para um roteirista. Então, olha, eu tenho uma história que é um cara que acordou e ele acha que era casado, que viveu tantos anos com uma mulher, só que essa mulher não existe. E procurou psiquiatras, amigos, ele lembra de todo mundo, mas ele lembra da mulher dele junto com todo mundo, mas ninguém lembra da mulher. Ele lembra de vários fatos, ele vai em lugares e ele chegou, foi num restaurante que ele frequentava com essa esposa dele, um guardador de carro lembrou dele e perguntou sobre a esposa. Quer dizer, olha a reviravolta, né? Então o cara achou que estava maluco, que ele imaginou uma mulher. Todo mundo diz que essa mulher não existe, um guardador lembrou da mulher. Ué, então o cara que teve a ideia passa esse conceito pro roteirista. O roteirista vai pegar isso aí e vai criar uma história por trás disso. Vai criar um contexto, entendeu? Aí o roteirista, geralmente, ele não vai falar, olha, a não ser quando é muito necessário, tá? A câmera tem que estar focada no olho do personagem. Isso ele vai deixar para quem? Para o diretor de fotografia. O diretor de fotografia, ele vai ler o roteiro, vai entender cada personagem, vai entender a história em si e ele vai criar cenas baseadas nisso que ele leu. Então, a câmera vai estar aqui, ele vai filmar a mão. Então, ele começa a ver como é que ele vai contar aquela história através de cenas. Então, o diretor de fotografia faz isso. Tem um outro cara também que é bom a gente conhecer, que é o diretor de cenário, é o cenógrafo. É o cara que é responsável por tudo que está no cenário. A roupa dos personagens, o que está atrás do personagem, tudo que você vê de objetos, de roupa, de boné, sabe? Tudo que está ali, essa pessoa é responsável. Então, essa pessoa também, ela lê o roteiro, baseado na história, ela começa a criar o contexto. Então, vamos supor, esse cara que eu contei da história aí, ele vive num mundo de, sei lá, psiquiatria. Ele é um psiquiatra, né? E então, quer dizer, na casa dele vai ter um livro de psiquiatria, ou vai ter um diploma de psiquiatria lá atrás. Ou seja, o cara do cenário, ele sabe isso, então ele sabe, ó, como é que é um diploma de psiquiatria, quais são os livros que o psiquiatra lê, como é que é uma estante que um psiquiatra tem em casa, né? Como é que é a capa dos livros, como é que seria a casa da maioria dos psiquiatras, o que eles têm em comum. Então ele começa a pegar esse mundo comum e traz para dentro do filme. Então analisar filme dessa forma que eu estou falando faz você ter essa visão, porque é uma cena dentro do cinema, você sabe, né? Qualquer um sabe, você vê série, você chora, você se emociona, você fica com raiva, você sente vários sentimentos. O sentimento que do roteirista até o diretor de fotografia, todo mundo ali, o sentimento que eles criam é um sentimento que você vai ter. Por quê? Porque eles pensaram cada cena, cada objeto de cena. E é isso que você na fotomontagem tem que fazer. Então, quando você para, mesmo que você não tenha noção nenhuma de como contar uma história, eu vou ensinar isso para você, mas mesmo que você não tenha noção, quando você olha uma cena, você consegue analisar. Que nem eu falei do cara desfocado. Por que esse cara está desfocado?
Você se questiona, fala: "Ué, por que essa ela é desfocada? Por que essa moça está usando verde?" Porque tudo que está ali, a cor da roupa, tem um porquê tá. Se você não consegue entender por que tá, o seu cérebro vai começar a se questionar por quê. Eu não lembro quem já falou isso, mas eu escutei uma vez que alguém falou assim: você faz uma pergunta para o seu cérebro e o seu cérebro vai tentar encontrar a resposta para você. Em algum momento vai vir. Igual os grandes pensadores, né? Você coloca aquilo na tua cabeça e ele vai responder aquilo para você. No momento vai vir aquele start. Só que no seu caso, você vendo séries, vendo filmes, lendo quadrinhos, isso vai acontecer muito mais rápido e muito mais intenso, porque eu já estou direcionando você o que você tem que fazer e por que você tem que fazer, entendeu? Apesar de eu não estar dizendo, olha, vamos supor, ela está usando verde por isso, isso, eu não estou te explicando isso, mas você vai começar a analisar, falar, por que os caras estão colocando agora, que nem, por exemplo, muitos filmes, agora as cores são mais ou menos, tem um tom de verde, né? Não é tudo verde, mas as cores meio que se mesclam com o verde, né? É meio que um olhar cinematográfico que muitos artistas, que muitos diretores de fotografia utilizam nos filmes de hoje. E isso é só uma questão estética, mas você vai começar a perceber isso. No vídeo passado, né, eu falei sobre um diretor que eu gosto muito, que é Wes Anderson. Ele usa muitos tons pastéis, muito vermelho, muita cor vibrante, às vezes, nas obras de arte dele. Se você não viu o vídeo, dá um pulinho no vídeo anterior. Então, ele usa muito isso. Então, pô, eu descobri isso como? De tanto ver o filme dele, de tanto analisar o filme. Pô, ele usa muito tom assim. Quer dizer, você começa a analisar. E essa é uma característica que você, como artista, você pode depois interiorizar. Você pode falar, não, eu vou ser um artista que eu vou usar muitos tons muito vibrantes. Não, eu vou trabalhar só com preto e branco. Não, eu vou quase tirar a cor das imagens. Vou deixar quase com preto e branco, com tonzinhos muito simples. Ou, sei lá, vou deixar só o vermelho, né? A cena toda vai ser preto e branco e vermelho. Tipo, a pessoa está com batom vermelho ou o cabelo vermelho, só vai deixar os tons vermelhos. Então vai ser preto e branco e vermelho. Pode ser sua assinatura, pode ser sua marca registrada enquanto artista. Então isso te ajuda não só a ter uma visão desse mundo artístico, como também você criar uma assinatura, né? Que nem eu estou falando para você, uma assinatura sua. Então, para você se tornar criativo, quando você começar a ver outros artistas, principalmente esses artistas que eu estou falando para você, são os artistas da imagem, isso vai ajudar você a criar uma cultura visual. Isso é cultura visual o nome disso, tá? Você cria uma cultura visual, você começa a analisar outros artistas e isso vai te ajudar a se tornar por si só uma pessoa mais criativa. Eu falei que ia dar, que são dois tipos, né? Um seria esse, você aprender com esse monte de artistas, e o outro é você fazer exercícios. Você treinar, né, o que eu estou explicando para você. Começar a ver filmes de outra forma é treinar, é colocar em prática. Não adianta você ver os meus vídeos, falar, Gustavo falou isso, e acabou. É treinar. Uma coisa que eu falo sempre, vou falar de novo aqui. Quando você for ver os meus vídeos, se você caiu de paraquedas a primeira vez que está vendo os meus vídeos, se você ver os meus vídeos, eu sempre peço o seguinte: pega o seu celular e o seu telemóvel, abre o bloco de notas, ou então pega o gravador de voz, e durante o vídeo, você teve uma ideia, eu falei alguma coisa e te deu um estalo, te deu uma ideia. Vai lá e dá uma pausa no vídeo. Pega e fala, poxa, tava vendo o vídeo do Gustavo, ele falou isso, 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 eu tive essa e essa ideia. Pô, vai ser legal, blá, blá, blá. Ou então você vai ali e escreve. Se você prefere escrever, você vai e escreve. Ou você faz um vídeo. Pô, tô vendo o vídeo do Gustavo aqui, ó, tal. E, inclusive, bota minha hashtag aí, Gustavo Chacu, e bota aí no Instagram, se foi o caso, para eu poder ver e falar alguma coisa também. Porque pra gente estar interagindo, né? Ó, eu vi um vídeo aqui do Gustavo, não sei o que, blá, 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 e tive tal ideia. Ele falou tal coisa, eu tive tal ideia. Entendeu? Isso é legal, porque quando terminar a aula, você vai ter registrado suas ideias. Isso acontecia muito comigo. Eu tinha várias ideias durante várias aulas que eu fazia, cursos que eu fazia, livros que eu lia, e eu ficava naquilo. Nossa, eu tive tal ideia, tal ideia, tal ideia. No final da minha leitura, no final de ver o vídeo, no final do curso, eu tive um monte de ideia, mas qual era a mesma ideia? Não lembrava, entendeu? Eu lembrava de 2, 3 no máximo, mas eu tive, durante a aula, tive ali várias ideias e tudo foi embora. Por quê? Porque eu não registrei. Então, a dica que eu dou para você agora é fazer isso, porque eu faço isso. Se eu estou vendo alguma coisa que me deu uma ideia, eu já gravo, já registro, entendeu? Eu prefiro gravar em vídeo. Faço um videozinho, porque para mim fica mais fácil de entrar dentro do contexto. Às vezes, quando você vai escrever, a gente não escreve como a gente fala, né? Ou como a gente pensa. Então, você escreve de maneira mais técnica ali, né? Você escreve lá, 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 e quando você vai ler, fala, mas, pô, o que eu queria dizer com isso? Sabe? Daí, mas o que eu queria falar com isso? Então, eu acho que às vezes gravar um áudio ou gravar um vídeo é mais natural, né? Que é o que a gente está fazendo aqui.
Naturalidade. A naturalidade está na fala, assim, você não fala como escreve, não é verdade? Então é uma dica que eu sempre dou, tá bom? Eu estou sempre falando isso, porque eu acho isso importantíssimo. Eu acho que isso aí faz toda a diferença para quem está aprendendo, seja o que for. Você está aprendendo isso aqui agora comigo em relação à fotomontagem, mas se você tem um amigo que está estudando, seja o que for, se você tem um filho que está estudando, explique isso para ele. Fala, quando você está estudando lá, tirando sua matéria para a prova, quando você tiver um insight ou que você tiver isso é assim por isso, isso, isso. Pega e grava. E aí, quando você repassar aquilo, aquilo vai ficar muito mais dentro de você. Você vai conseguir interiorizar aquilo de forma muito mais simples, sabe? Fica muito mais simplificado. Então, para você ser uma pessoa criativa, você tem esses dois passos. É você ver artistas do cinema, do teatro, teatro não, desculpa. Cinema, televisão, tudo que está na televisão, na tela da televisão, que está na tela do cinema, revista em quadrinho, tudo que é em relação à imagem, né, que está ali plasmada, né, seja na televisão, seja num quadrinhos, enfim. Você viu aquilo ali, então você começa a analisar aquilo. Você gosta de um quadrinho, analisa por que ele está com o fundo dessa cor? Por que esse personagem está com a cabeça virada desse jeito? Por que a sobrancelha dele está para cima assim? O que ele está querendo dizer, né? Então, quer dizer, você começa a analisar. Então, eu acho legal isso. Você está vendo um filme e você fala, pô, aquela cena foi igual a cena que eu gosto muito, que eu lembro quando eu era mais novo, do Titanic, quando a Rose pula de volta para o navio, né? Aquilo dá emoção. Acho que muita gente que já viu Titanic, né? Que pelo menos que tiver um pouco mais de idade, né? Que lembrar desse filme, né? Se você não viu, eu aconselho ver Titanic e procurar essa cena, né? A Rose, ela volta, né? Ela tem a oportunidade de sair do barco para ir embora, né? E não morrer no naufrágio, mas ela pula de volta para encontrar com o amado, para ficar com o amado dela. Se ele vai morrer, ela vai morrer junto. Então essa cena é uma cena que emociona. Então, por exemplo, eu poderia parar essa cena e analisar como é que essa cena foi feita. Qual é o momento da cena que é mais marcante? O momento que ela abraça ele, como é que eles estão, qual a posição. Então, eu, como um artista de fotomontagem, eu ia analisar isso. E eu depois ia pegar e falar, não, como é que eu posso transmitir isso para outras imagens? Então é assim que a sua mente tem que funcionar. Você vai pegar coisas que você já conhece, que são séries, são filmes, são revistas em quadrinhos, não vai copiar aquele artista, você vai simplesmente tentar entender como é que ele chegou àquela resolução, porque aquilo é um problema, ele tem um problema, né? Um artista que vai fazer uma série, ele tem um problema. Ele tem que criar uma cena onde o personagem A vai fazer tal coisa e vai acontecer tal coisa. Como é que ele resolve isso? Aí vai ter lá o diretor de fotografia falar, vamos botar a câmera aqui, esse personagem vai estar nessa posição, a câmera vai estar focando ele assim, outra pessoa vai estar passando por trás dessa forma. Então, tudo aquilo é cronometrado para acontecer daquela forma que você vê na cena. E é isso que nós, né, da fotomontagem, temos que pensar. A gente tem que fazer a mesma coisa, ter essa linha de pensamento. Então, as duas maneiras são essas. É você analisando outros artistas, vendo como é que esses outros artistas transmitem aquela emoção e treinando. Treinar sem parar.